Vamos dar início ao processo na abordagem que se preparamos no curso de microciclo, a construção do microciclo, passo a passo, vamos dar início com o módulo 1. E o módulo 1 diz respeito ao contexto, a importância que o contexto tem em todo o processo global do nosso trabalho. Que impacto é que vai ter na identidade do processo que nós pretendemos realizar ao longo de todo o tempo de trabalho. A influência do contexto é mais importante daquilo que pensamos. Tem impactos diretos no dia a dia, assim como vai ter impactos diretos na construção do microciclo. Situações como a estrutura, a equipa, competições, cultura, costumes, crenças, o país, a região, que tipo de equipa estamos a trabalhar, se é formação, se é competição, se é uma equipa da elite, se estamos, que género estamos a trabalhar, se estamos a treinar meninas, se estamos a treinar meninos, ou misto, em caso de trabalhar diretamente na formação, e clubes ou seleções. O contexto tem uma importância e tem dinâmicas próprias dentro de cada um delas. A estrutura é onde tudo começa. Perceber claramente que estrutura nos envolve, que clube, que direção. Tem team manager, não tem, é o próprio presidente que está junto com a equipa. É importante perceber claramente que dinâmica tem o próprio clube, que dinâmica existe dentro daquilo que é a estrutura do clube. A equipa técnica, que equipa técnica temos? Que equipa técnica vai trabalhar connosco? Vamos trabalhar sozinhos, estamos num contexto altamente amador, estamos num contexto altamente profissional, temos gente com capacidades e competências para abordar determinadas situações depois no dia a dia, que têm interferência no microciclo. É importante perceber e ter isso dentro daquilo que é a nossa organização e o nosso planeamento. A logística, que logística tem o clube, que estrutura tem o clube, logística diária de treinos, logística de viagens, de jogos, que logística é que existe? Perceber claramente e registar claramente que logística vamos ter à nossa disposição. Que interferência tem a comunicação social na estrutura? Existe uma comunicação social diretamente do clube? Que abordagem tem a comunicação social em termos de quantidade diretamente no próprio clube? Os patrocinadores são patrocinadores que têm interferência direta, não têm. É preciso perceber cada situação destas, porque ela depois vai interferir. Os sócios, os adeptos, exatamente a mesma coisa. Que força tem estas situações dentro do próprio clube, dentro da própria estrutura, que depois tenha um impacto diretamente na equipa. Na equipa, que características? Que características é que temos de equipa? Que identidade já tinha ou tem ou queremos construir? Que nível de desempenho vai ser os jogadores que nós vamos trabalhar diariamente? Que plantel temos? Que necessidades do plantel existe? Necessidades de várias ordens. Que plantel é preciso olhar para o plantel e perceber claramente quem temos à nossa frente? As competências de cada um. Quais são as competências de cada um? E quando digo as competências, não só dos jogadores, mas também de quem trabalha diariamente connosco naquilo que é a abordagem à própria equipa. Que perfil de pessoas, que perfil individual cada uma destas pessoas tem, para que se possa perceber claramente, tendo um conhecimento profundo disto, perceber que ruídos podem aparecer e que competências têm que nós podemos aproveitar. Atenção às competições. Competições diferentes, situações diferentes. Histórico das competições. Qual a posição natural que nós vamos ter dentro dessas competições? Somos uma equipa que entra para não descer, somos uma equipa que vai lutar pelo título. Qual é a nossa posição natural antes do início da época? Que objetivos temos? São objetivos para melhorar? São objetivos para evoluir? Quais são os objetivos?
claramente aqui, em termos de objetivos, equilibrado com aquilo que é a nossa posição natural dentro das competições, é fundamental, como vamos ver mais à frente. Depois, que tipo de campeonato? Que tipo de campeonato vamos disputar? Se é uma volta, como existe neste momento em várias situações, se é um campeonato a 2 voltas, se tem play-offs, as eliminatórias, tipo as taças, que competições vamos estar inseridos. É fundamental perceber. Pois dentro dessas competições, o conhecimento profundo dos adversários. Isso faz parte daquilo que é o nosso dia-a-dia, porque também nos vai orientar em determinadas situações. Depois, os momentos de cada época, o momento de cada competição. É preciso percebê-los e ter uma avaliação constante de que momento é que estamos e quais são os momentos que se aproximam. É fundamental para aquilo que vai ser, como vamos ver neste curso, a gestão diária do nosso trabalho. Olá, sou o Pedro Santos, diretor da Sports Academy. Estás a ver uma aula sobre o nosso curso sobre futsal. Fico contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias na escola online da Sports Academy. Continua até ao final, vai valer a pena. A própria cultura e costumes têm um impacto enorme. Há situações culturais, há costumes que quando iniciamos um trabalho num clube, seja ele no início da época, seja ele chegarmos a meio, há situações que são inegociáveis. Quer para nós, quer para quem está à nossa frente. E há situações negociáveis. Temos que perceber o que é o quê. Temos que entender até onde é que podemos ir e onde é que podemos potenciar determinadas situações. A questão social. A questão social é extremamente importante perceber quem está à nossa volta a nível social. Que ecossistema existe? Que necessidades existe dessa própria sociedade, dessa pequena sociedade que vai estar diariamente connosco? Se é menino, se é menina, se estamos na formação, se estamos a trabalhar no feminino, se estamos no masculino, é importante perceber as grandes diferenças para que se possa ter uma abordagem perfeita naquilo que é trabalhar as diferenças que existem. Assim como a idade. Uma coisa é trabalhar jogadores em fim de carreira, outra coisa é trabalhar jogadores no início da sua formação, quer desportiva, quer humana. Que referenciais existem nessas culturas, nesses costumes? Que referenciais e que referências que existem? Que poder têm naquilo que é o dia-a-dia do nosso trabalho? E, obviamente, algo extremamente importante. Que tipo de comunicação? Costuma existir dentro daquela cultura, que costumes costumam existir e que comunicação nós vamos adaptar para esse tipo de situação. As crenças, algo para mim, e nos últimos anos, cada vez mais importantes. A questão da religião. É fundamental perceber e ter muita atenção a estas situações. Crenças familiares, cada vez mais existe, se nós olharmos para um contexto de formação, a importância e o impacto, quer negativo, quer positivo, que os familiares têm perante as crianças. É preciso estar atento a todas essas situações e trabalhá-las no momento certo, com as situações certas. Que crenças potenciadoras nós temos à nossa frente? São crenças que realmente são abertas a ter um potencial e uma evolução, ou são crenças limitadoras? Muito cuidado com as crenças limitadoras em qualquer abordagem, em qualquer situação, seja da estrutura, seja da equipa, seja até da nossa própria equipa técnica. E as crenças irrealistas, essas têm um impacto muitas vezes durante toda a época. São estas as crenças, nomeadamente as limitadoras e as irrealistas, que vão criar muito ruído e que depois nos criam determinadas situações que nos vão roubar energia e algum desgaste. Em que país é que trabalhamos? Não só em que país é que trabalhamos, como em que região. Uma coisa é trabalhar no sul de Portugal, outra coisa é trabalhar no norte de Portugal. Coisas completamente diferentes. Uma coisa é trabalhar no oeste, outra coisa é trabalhar no interior de Portugal. Que língua? Se estamos em países diferentes, dominamos a língua? Que língua existe
que conceitos existem dentro dessa própria língua que nos vão ajudar a não, no mínimo, a não ter problemas. Qual a história do país? Importante ter um conhecimento profundo da história do país onde trabalhamos. Não só do país, como da região. Qual é a história? Que interferência é que tem diretamente nas equipas? Depois, como vamos abordar? Que conceitos existem? Que abordagem vamos ter com essa história e com esses conceitos? Para perceber claramente que identidade tem no fundo, orientado toda essa estrutura e qual é a identidade que nós pretendemos implementar e que seja perfeita naquilo que nós queremos. O contexto das competições, em termos de competição, em termos de formação, com quem é que estamos a trabalhar? Se estamos a trabalhar em escalões de formação, se estamos a trabalhar na elite, se estamos a trabalhar feminino, se estamos a trabalhar masculino, é preciso ter um autoconhecimento perfeito sobre quem está à nossa frente. Se nós não tivermos esse conhecimento para trabalhar na formação, não o devemos fazer. Se não temos conhecimento perfeito para trabalhar na elite, devemos ir à procura de ter um maior autoconhecimento. Porque depois isso interfere no nível de desempenho, naquilo que nós pretendemos e naquilo que é a formação dos atletas, das meninas, dos meninos e principalmente na formação humana. Que necessidades esta gente que está à nossa volta, independentemente de quem seja, aonde seja, em competição seja amador, seja profissional, que necessidades tem? E caracterizar toda esta situação. É preciso perceber aonde é que estamos a trabalhar, com quem é que estamos a trabalhar e se temos competências para estar a trabalhar nessa situação e com esta gente. Por fim, se estamos em clubes ou se estamos em seleções. São contextos completamente diferentes, como vamos a ver mais à frente. Por exemplo, a quantidade dos treinos são completamente diferentes. O tempo que temos com os jogadores nos clubes é muito diferente com os jogadores que temos nas seleções. A quantidade que trabalhamos com os jogadores e com toda a estrutura é muito diferente de trabalhar em clubes. Os objetivos são completamente diferentes, as dinâmicas são diferentes. E depois, se trabalhamos em clubes, que conexões é que temos com as seleções? Se trabalhamos em seleções, que conexões é que temos com os clubes? Que feedbacks é que existem? Isto é fundamental no dia-a-dia, tem uma importância maior que ao início nós possamos pensar que não tem, mas devemos dar muita importância a esta situação, porque depois vai interferir e vai ter um impacto diretamente no nosso dia-a-dia. Em termos de conclusão, é preciso perceber que quando pensamos em construir objetivos comuns, há algo que não podemos ignorar. Tudo o que nos rodeia é fundamental. Avaliar o contexto à nossa volta não é um detalhe, é um ponto de partida essencial. Determinante perceber a equipa. Quem são as pessoas que vamos liderar? Qual é o seu perfil? As suas competências? A sua forma de pensar? Importante perceber o que cada um à nossa frente pensa. Conhecer profundamente a equipa é meio caminho andado para liderar com eficácia. A história competitiva, atenção às competições, perceber que padrões existem. Há sempre um passado, um percurso, padrões que precisam de ser compreendidos e analisados com muita atenção, porque depois, se fizermos uma interpretação correta, isso vai nos ajudar no nosso dia-a-dia. Os desafios mais importantes são as crenças, cada vez mais. No mundo hoje, cada vez mais as crenças potenciadoras e limitadoras, é fundamental olhar para elas. Muitas vezes são elas que mais limitam o processo. O ser humano, por natureza, resiste à mudança. E isso pode travar a evolução do processo se não for bem gerido, se não tiver uma gestão diária com muita atenção. O fator geográfico, fundamental perceber onde é que estamos. Há pequenos pormenores que se tornam grandes problemas e temos que ter muita atenção a onde é que estamos a trabalhar. Diferentes contextos trazem diferentes realidades, culturas e exigências. Ignorar isto é comprometedor e pode ser um grande problema para nós. O desempenho, não basta observar, é preciso conhecer profundamente os níveis de rendimento, perceber onde estamos
e para onde queremos ir. Treinar uma seleção não é o mesmo que treinar um clube. São realidades distintas, com dinâmicas próprias e exigem abordagens completamente diferentes. É fundamental perceber esta situação, perceber onde estamos e perceber em que momentos devemos atuar e, principalmente, aquilo que devemos receber, as informações, a forma como trabalhamos as informações. Terminamos assim a primeira aula e é fundamental perceber o antes do microciclo. Principalmente perceber com quem vamos trabalhar, onde vamos trabalhar e que materiais temos à nossa disposição para trabalhar. Fundamental, antes do microciclo, especificamente, diretamente no dia-a-dia, perceber, no fundo, que pequeno mundo vai estar à nossa volta. Obrigado pela atenção e vemo-nos na próxima aula. Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo sobre o tema, o link está na descrição com um desconto especial só para quem assistiu pelo YouTube.